Oi, tá começando mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Divinos Rivais, vencedor da enquete de romance. Vamos de descrição da capa do livro? O fundo é todo preto e há micros brilhinhos dourados, parecendo estrelas. Divinos Rivais está escrito em dourado e há um raminho com 3 flores entrelaçadas na cor azul por cima do título. Na parte inferior, o nome da autora, Rebecca Ross, escrito em azul também. Já quero mandar um beijo para todos os ouvintes, em especial para quem faz parte do meu grupo no Telegram. E um beijo enorme para você que comenta lá nos meus posts no Instagram. Espero que vocês estejam bem e animados para mais um audiolivro. Pega o seu chocolatinho e vamos começar. Para Isabel Ibanez, que leu este livro conforme fui escrevendo, que me convenceu a acrescentar o ponto de vista de Roman e que às vezes deixa me safar. PS, estou falando do capítulo 34. Escreva-me sobre a esperança, o amor e os corações que perduraram. Emily Dixon. Prólogo. A névoa fria cobrira a estação como uma mortalha, e Iris Winnell pensou que não havia clima mais adequado. Ela mal enxergava o trem no crepúsculo, mas sentia seu gosto no ar do anoitecer. Metal, fumaça e carvão queimado, tudo entrelaçado por um vestígio de petricor. A plataforma de madeira sob seus pés era escorregadia, coberta de postas reluzentes de chuva e pilhas de folhas em decomposição. Quando Forrest parou ao seu lado, Iris também parou, como um reflexo. Frequentemente supunham que os dois eram gêmeos, com seus olhos cor-de-mel bem afastados, cabelos castanhos e ondulados e as sardas pontilhando o nariz. Porém, Forrest era alto e Iris pequena. Ele tinha 5 anos a mais que ela e pela primeira vez na vida, Iris desejou ser a mais velha. Não vou demorar muito, disse Forrest. Devo voltar em poucos meses. O irmão a olhou à luz fraca, esperando que respondesse. Era o lusco-fusco, o momento entre a escuridão e a luz, quando as constelações começavam a pontilhar o céu e as luzes da cidade piscavam em resposta. Iris sentia a expectativa, a expressão preocupada de Forrest e a luz dourada que iluminava as nuvens baixas, mas desviou o olhar, desesperada por distração. Desesperada por um momento para segurar as lágrimas antes que Forrest as visse. Havia uma soldada à sua direita, uma moça de uniforme perfeitamente engomado. Iris foi tomada por uma ideia inusitada, uma ideia que devia ter transparecido em seu rosto, pois Forrest pigarreou. Eu deveria ir com você, disse ela, encontrando o olhar do irmão. Ainda há tempo, posso me alistar. Não, Iris, retrucou Forrest, seco. Você me prometeu 2 coisas, lembra? 2 promessas, feitas apenas um dia antes. Iris franziu a testa. Como poderia esquecer? Então, repita-as para mim. Ela cruzou os braços para se proteger do frio do outono e da estranha cadência na voz de Forrest. Havia um toque de desespero que não ouvira dele até então, e calafrios percorreram seus braços sob o suéter fino. Cuide da mamãe, recitou ela, imitando um tom barítono, o que o fez sorrir. Continue estudando. Acredito que eu tenha dito mais do que um continue estudando, falou Forrest, cutucando o pé da irmã com a bota. Você é uma aluna brilhante, que não perdeu um dia de aula em anos. Isso é digno de prêmio, sabia? Tudo bem, concedeu Iris, o rosto ardendo e corando. Você disse, prometa que aproveitará seu último ano na escola e voltarei a tempo de vê-la se formar. Isso, respondeu Forrest, mas seu sorriso começou a murchar. Ele não sabia quando voltaria. Era uma promessa que não poderia cumprir, mesmo que continuasse agindo como se a guerra fosse acabar em meros meses. Uma guerra que mal tinha começado. E se fosse eu a ouvir a canção? Pensou Iris, o coração tão pesado que doía ao bater contra as costelas. Se eu tivesse encontrado a Deus em vez dele, ele me permitiria partir assim? Ela baixou o olhar para o peito de Forrest, o ponto em que o coração dele batia por baixo do uniforme verde azeitona. Uma bala poderia perfurá-lo em questão de segundos. Uma bala poderia impedi-lo de voltar para casa. Forrest, eu... Um assobio agudo lhe causou um sobressalto e a interrompeu. Era o último sinal de embarque, e foi seguido de um movimento apressado e repentino em direção aos vagões. Iris estremeceu novamente. Tome, disse Forrest, abaixando a bolsa de couro. Quero que você fique com isso. Iris viu o irmão abrir a fivela e tirar dali o sobretudo caramelo. Ele estendeu o casaco para ela e arqueou a sobrancelha quando Iris não reagiu. Mas você vai precisar disso, argumentou ela. Vão me dar outro casaco.
Imagino que alguma peça digna da guerra. Aceite, por favor, florzinha. Iris engoliu em seco e aceitou, sobretudo. Vestiu as mangas e apertou com força o cinto, envolvendo-se no tecido gasto. Era grande demais para ela, mas reconfortante. Parecia uma armadura. Iris suspirou. Ele cheira a relojoaria, sabe? Murmurou. Forrest riu. E qual é exatamente o cheiro de uma relojoaria? Poeira, relógios de corda maldada, óleo caro e aqueles instrumentinhos de metal que vocês usam para consertar todas as peças quebradas. Isso era apenas parcialmente verdade. O casaco também tinha um vestígio da lanchonete Ravel, onde Iris e Forrest jantavam pelo menos 2 vezes por semana, enquanto a mãe trabalhava de garçonete. Cheirava ao parque na beira do rio, a musgo, pedras úmidas, longas caminhadas e a loção pós-barba de sândalo de Forrest, porque, por mais que ele quisesse, não conseguia deixar a barba crescer. Então, deve ser boa companhia, disse ele, pendurando a bolsa no ombro. E agora você pode ocupar o armário inteiro. Iris sabia que Forrest estava tentando aliviar a tensão, mas ao pensar no pequeno armário que dividiam no apartamento, ela sentiu apenas enjoo. Como se realmente fosse guardar as roupas do irmão em outro lugar enquanto ele estivesse ausente. Vou mesmo precisar dos seus cabides, porque, como você bem sabe, estou sempre a par das últimas tendências da moda. Retrucou Iris, sarcástica, na esperança de que Forrest não ouvisse tristeza em sua voz. Ele apenas sorriu. Estava na hora. Praticamente todos os soldados já haviam abandonado a plataforma, e o trem assobiava através da penumbra. Um nó fechou a garganta de Iris e ela mordeu a bochecha quando Forrest a abraçou. Ela fechou os olhos, sentindo o uniforme de linho arranhar seu rosto, e conteve na boca, como se fossem água, as palavras que queria dizer. Como você pode amar essa deusa mais do que a mim? Como pode me abandonar desse jeito? A mãe deles já expressara tais sentimentos, furiosa e magoada com Forrest por ele se alistar. Aster Winnell se recusara a ir à estação para se despedir, e Iris imaginava que ela estivesse em casa, chorando conforme se esvaía em negação. O trem começou a andar, se arrastando pelo trilho. Forrest se desvencilhou dos braços de Iris. Escreva para mim, sussurrou ela. Prometo. Ele recuou alguns passos, sustentando o olhar dela. Não havia medo nos olhos do irmão, apenas uma determinação sombria e febril. Finalmente, Forrest se virou e correu para embarcar. Iris o acompanhou com o olhar até vê-lo desaparecer dentro do vagão mais próximo. Ela ergueu a mão e acenou, mesmo com a visão embaçada pelas lágrimas, e continuou na plataforma muito depois do trem sumir na névoa fora. A água da chuva encharcava seus sapatos. As luzes no alto piscavam e zumbiam como vespas. A multidão se dispersara e Iris sentiu-se vazia, solitária, ao começar a caminhada de volta para casa. Com frio nas mãos, acomodou-as nos bolsos do casaco. Foi então que sentiu um papel farfalhando. Franziu a testa, supondo que fosse um embrulho de bala que Forrest esquecera ali, até pegá-lo e analisá-lo à luz fraca. Era um papelzinho dobrado de forma torta, com um relevo de palavras datilografadas. Iris não pôde deixar de sorrir, mesmo que o peito doesse. Ela leu. Só pro caso de você não saber, você é, de longe, a melhor irmã que eu já tive. Estou muito orgulhoso de você. E logo voltarei para casa, Florzinha. Parte 1. Cartas através do armário. Capítulo 1. Inimigos jurados. 5 meses depois. Iris correu pela chuva com um salto quebrado e o sobretudo esfarrapado. A esperança palpitava desesperadamente em seu peito, concedendo-lhe velocidade e sorte ao atravessar o trilho do bonde no centro. Aguardava por aquele dia havia semanas e sabia que estava pronta, mesmo encharcada, mancando e faminta. A primeira pontada de desconforto veio quando ela entrou no saguão. Era um prédio antigo, construído antes de os deuses terem sido derrotados. Algumas das divindades mortas estavam pintadas no teto, e apesar das rachaduras e da luz fraca dos lustres baixos, Iris sempre olhava para cima. Deuses e deusas dançando entre as nuvens, vestidos em mantos compridos e dourados, com estrelas brilhando nos cabelos, seus olhares varrendo o chão. Às vezes parecia que os olhos pintados a observavam, e Iris conteve um tremor. Ela tirou o sapato direito arruinado e, a passos truncados, se dirigiu ao elevador, deixando os pensamentos a respeito dos deuses se esvaírem rapidamente ao pensar nele. Talvez a chuva também tivesse atrasado Roman e ainda houvesse uma chance. Iris esperou 1 minuto inteiro. O maldito elevador devia estar enguiçado, logo naquele dia. Então ela decidiu pegar a escada e subir correndo ao 5º andar.
Ela tremia e suava quando finalmente empurrou a robusta porta da Gazeta de Wolf e foi recebida por uma inundação de luz amarela, pelo cheiro de chá forte e pela movimentação matinal da preparação do jornal. Estava 4 minutos atrasada. Iris parou em meio ao burburinho e fitou brevemente a mesa de Roman. Estava vazia, e isso a deixou contente até seu olhar cair sobre o quadro de pautas e vê-lo parado ali, esperando que ela aparecesse. Assim que se entreolharam, Roman abriu um sorriso lento, esticou o braço e arrancou um papel preso ao quadro por uma tachinha. A última pauta. Iris não se mexeu, nem mesmo quando Roman Keith deu a volta nos cubículos para cumprimentá-la. Ele era alto e magro, com maçãs do rosto afiadas feito um cinzel, e abanou o papel no ar, quase ao alcance dela. O papel que ela tanto queria. Se atrasou de novo, Winnell, disse ele, como um cumprimento. É a segunda vez nessa semana. Não sabia que você estava contando, Kit. O sorriso de Roman relaxou um pouco quando ele olhou para as mãos de Iris, que seguravam um sapato quebrado. Parece que dessa vez você tropeçou em um problema. De modo algum, respondeu ela, de queixo erguido. Estava tudo nos meus planos, é claro. Seu salto quebrar? Você receberá a última pauta. Está pegando leve comigo, é? Perguntou ele, arqueando a sobrancelha. Que surpresa! A ideia é duelarmos até a morte. Ela bufou. Que expressão hiperbólica, Kit. Coisa comum nos seus artigos, por sinal. Deveria tomar cuidado com essa tendência, caso vire colunista. Era mentira. Iris raramente lia o que Roman escrevia. Ele, porém, não sabia disso. Roman estreitou os olhos. O que tem de hiperbólico no desaparecimento de soldados na linha de frente? Iris sentiu um aperto no estômago, mas escondeu a reação com um sorriso tênue. É esse o tema da última pauta? Obrigada por me informar. Ela deu meia volta e começou o caminho até a própria mesa, passando entre os demais cubículos. Não faz diferença você saber? Insistiu Roman, seguindo-a. A pauta é minha? Iris chegou à mesa e acendeu a luminária. É claro, Kit. Ele não ia embora. Continuou parado ao lado do cubículo dela, observando a guardar a bolsa de tapeçaria e o salto quebrado como se fossem uma insígnia de honra. Ela tirou o sobretudo. Roman raramente a observava com tamanha atenção, e Iris derrubou o porta-lápis. Precisa de alguma coisa? Perguntou, apressando-se para recolher os lápis antes que caíssem da mesa. Caiu, é óbvio, bem na frente do sapato de couro de Roman. Ele não fez o favor de pegá-lo para ela. Então, Iris engoliu um palavrão ao se abaixar para recuperá-lo, notando o brilho lustroso dos sapatos. Você vai escrever o seu próprio artigo sobre soldados desaparecidos, declarou ele, mesmo sem ter todas as informações sobre a pauta. Está preocupado, Kit? Não, é claro que não. Iris olhou de relance para ele, observando seu rosto, e pousou o porta-lápis no fundo da mesa, longe de qualquer chance de ser derrubado outra vez. Alguém já falou que você aperta os olhos quando mente? Disse ela. Roman apenas franziu ainda mais a testa. Não, mas é só porque ninguém passa tanto tempo me olhando quanto você, Winnell. Alguém riu em uma mesa próxima. Iris corou e se sentou. Procurou uma resposta sarcástica, mas não encontrou, porque, infelizmente, ele era bonito e frequentemente atraía o seu olhar. Ela fez a única coisa que pôde. Se recostou na cadeira e dirigiu a Roman um sorriso brilhante. Um sorriso que alcançava os olhos, com ruguinhas nos cantos. Ele fechou a cara imediatamente, bem como esperado. Roman odiava quando Iris sorria assim. Sempre acabava recuando. Boa sorte com sua pauta, disse ela, alegre. E divirta-se com os obituários, retrucou ele, seco. E finalmente partiu para o próprio cubículo que, lamentavelmente, ficava a apenas 2 mesas do dela. O sorriso de Iris se esvaiu assim que Roman lhe deu as costas. Ainda estava olhando distraidamente para o lugar onde ele estivera, quando Sarah Prindle surgiu em seu campo de visão. Chá? Ofereceu Sarah, erguendo uma xícara. Você parece precisar, Winnell. Iris suspirou. Aceito, obrigada, Prindle. Ela pegou a xícara e a largou com um baque forte na mesa, bem ao lado da pilha de obituários escritos à mão que esperavam que ela organizasse, editasse e datilografasse. Se tivesse chegado a tempo de pegar a pauta, seria Roman o responsável por aquela dor em forma de papelada. Iris olhou para a pilha, lembrando-se do primeiro dia de trabalho, 3 meses antes. Roman Keith fora o último a apertar sua mão e a se apresentar, e se aproximara com a boca rígida e o olhar frio e atento, como se calculasse que ameaça ela apresentava para ele sua posição na Gazeta. Não demorara para Iris descobrir o que ele pensava dela. Na verdade, isso havia acontecido mera meia hora após conhecer Roman. Iris o ouvira comentar com um dos editores. Ela não tem como competir comigo, de jeito nenhum.
Ela abandonou a escola Wildgrove no último ano. As palavras ainda doíam. Iris nunca esperava fazer amizade com ele. Como poderia, se os dois concorriam à mesma vaga de colunista? Mas aquela postura pomposa apenas aguçara o seu desejo de derrotá-lo. Também fora alarmante que Roman Keith soubesse mais sobre ela do que ela sabia sobre ele. Portanto, Iris precisava desenterrar os segredos do rapaz. No segundo dia de trabalho, ela fora atrás da pessoa mais simpática da equipe, Sarah. Há quanto tempo Kit trabalha aqui? Perguntara. Há quase um mês, respondera Sarah. Não se preocupe, ele não tem senioridade. Acho que vocês dois têm a mesma chance de conseguir a promoção. E o que a família dele faz? O avô dele foi um pioneiro ferroviário. Então a família é rica. Podre de rica, constatara Sarah. Onde ele estudou? Acho que em Devon Hall, mas não sou a melhor fonte. Uma escola prestigiosa, onde estudavam os filhos mimados da maioria das famílias ricas de Wolf. Contraste direto com a humilde Windgrove de Iris. Ela quase fizera uma careta diante da revelação, mas insistira. Ele está cortejando alguém? Não que eu saiba, respondeu Sarah, dando de ombros. Mas Roman não compartilha muito da vida conosco. Na verdade, não sei muito sobre ele, além de que não gosta que mexam nas coisas em sua mesa. Parcialmente satisfeita com o novo conhecimento, Iris decidira que o melhor plano era ignorar a concorrência. Na maior parte do tempo, ela poderia fingir que ele não existia. Porém, acabou descobrindo que isso seria cada vez mais difícil, pois toda semana os dois precisavam correr para ver quem chegava mais depressa ao quadro de pautas. Ela conquistara a primeira pauta, triunfante. Roman obtivera a segunda, mas apenas porque ela permitira que isso acontecesse. Era sua oportunidade de ler o artigo dele. Iris se debruçara sobre a mesa, lendo o que Roman escrevera sobre um jogador de beisebol aposentado. Ela nunca havia se importado com o esporte, mas de repente se vira encantada, graças ao tom pungente e sagaz da escrita de Roman. Ficara fascinada com cada uma de suas palavras, que transmitiam a sensação da costura da bola de beisebol em suas mãos, do calor da noite de verão, do frisson da torcida no estádio. Está gostando da leitura? A voz altiva de Roman havia quebrado o encanto. Iris se sobressaltara, amassando o papel nas mãos. Mas ele sabia exatamente o que ela estava lendo e reagira com arrogância. Nem um pouco, respondera. Desesperada para se distrair da humilhação, ela notara o nome dele, impresso em fonte pequena e preta sob a manchete da coluna. Roman C. Kidd. O C de quê? Perguntara, olhando para o rapaz. Ele apenas erguera a xícara de chá e tomara um gole, se recusando a responder. Mas havia sustentado o olhar dela por cima da borda lascada da porcelana o tempo todo. Roman Charlatan Kidd? Chutara Iris. Ou talvez Roman Chato Kidd. O bom humor dele diminuíra. Não gostava de ser alvo de zombaria, e Iris se recostara na cadeira com um sorriso largo. Ou talvez seja Roman Cínico Kidd. Ele se virara e ia deixar assim dizer mais uma palavra, a mandíbula tensa. Depois de Roman partir, Iris pôde terminar de ler o artigo em paz. Chegava a doer no peito. A escrita dele era extraordinária. E ela sonhara com o colega naquela noite. Na manhã seguinte, imediatamente rasgara o papel em pedacinhos e jurara nunca mais ler nenhum artigo dele. Se lesse, certamente perderia a vaga. No entanto, Iris agora reconsiderava a decisão enquanto seu chá esfriava. Se Roman escrevesse um artigo sobre soldados desaparecidos, talvez fosse de seu interesse ler. Ela puxou uma folha de papel nova da pilha da mesa e a encaixou na máquina de escrever. Deixou, no entanto, os dedos pararem acima das teclas enquanto escutava Roman arrumar a bolsa. Iris o ouviu sair da redação, sem dúvida para buscar informações para o artigo. E então os passos abafados do rapaz emiam o estrépito das barras de espaço, o murmúrio das vozes e as espirais de fumaça de cigarro. Ela rangeu os dentes ao começar a datilografar o primeiro obituário. À medida que o dia de trabalho chegava ao fim, Iris se sentia sobrecarregada por causa dos obituários. Ela sempre se perguntava o motivo das mortes, e apesar da informação nunca ser incluída, imaginava que as pessoas teriam mais interesse em ler as homenagens se houvesse alguma. Iris roeu a unha, sentindo o gosto leve de metal das teclas da máquina. Quando não estava trabalhando em uma pauta, acabava mergulhada em classificados ou obituários. Naqueles 3 meses na Gazeta, ela alternara entre as 3 tarefas, cada uma lhe custando palavras e emoções diferentes. Na minha sala, Winnell, disse uma voz conhecida. Zeb Altry, seu chefe, passava por ali e tamborilou na borda do cubículo dela com os dedos decorados por anéis de ouro. Agora, insistiu.
Iris abandonou o obituário e o acompanhou até a sala de paredes de vidro. O cheiro ali era sempre sufocante, de couro engraxado, tabaco e loção pós-barba ardida e forte. Quando ele se sentou atrás da mesa, ela se instalou na poltrona de espaldar largo do outro lado, resistindo à vontade de estalar os dedos. Zeb a fitou por um minuto demorado e tenso. Era um homem de meia idade, cabelo loiro em processo de calvície, olhos azul claros e covinha no queixo. Às vezes, Iris tinha a sensação de que ele sabia ler pensamentos, o que a deixava inquieta. Você se atrasou hoje, afirmou Zeb. Sim, senhor, peço perdão. Dormi mais do que devia e perdi o bonde. Pela maneira como o chefe franziu a testa, Iris se perguntou se ele também pressentia mentiras. Kate pegou a última pauta, mas apenas porque você se atrasou, Winnell. Preguei-a no quadro às 8 em ponto, como todas as outras, disse Zeb, a voz arrastada. Você se atrasou para o trabalho 2 vezes, só nesta semana, e Kate é sempre pontual. Eu entendo, Sr. Autry, não vai se repetir. O patrão ficou em silêncio por um momento. Ao longo dos últimos meses, publiquei 11 artigos de Kate, e 10 seus, Winnell. Iris se preparou. Seria mesmo uma questão de números? Apenas porque Roman escrevera um pouco mais que ela? Sabia que eu ia simplesmente dar a vaga para Kit depois que ele ganhasse alguma experiência aqui? Continuou Zeb. Isto é, até o seu texto ganhar o concurso de inverno da Gazeta. De centenas de artigos que avaliei, o seu chamou minha atenção. Pensei, aqui está uma garota com talento em forma bruta, e seria uma pena eu deixá-la escapar. Iris sabia o que vinha a seguir. Ela estivera trabalhando na lanchonete, lavando pratos, os sonhos em segundo plano. Nem imaginava que o artigo que escrevera no concurso anual da Gazeta daria qualquer resultado, até chegar em casa e encontrar uma carta de Zeb endereçada a seu nome. Era uma oferta de trabalho no jornal, com a promessa atraente do cargo de colunista se ela continuasse a se mostrar excepcional. Tinha mudado completamente a vida de Iris. Zeb acendeu um cigarro. Notei que a sua escrita não anda mais tão afiada. Na verdade, tem estado bem confusa. Alguma coisa tem ocorrido na sua casa, Winnell? Não, senhor, respondeu ela, rápido demais. Ele a observou, com o olho mais fechado que o outro. Quantos anos você tem mesmo? 18. E abandonou os estudos no inverno, não foi? Iris odiava pensar na promessa que fizera a Forrest e quebrara. No entanto, ela assentiu, percebendo que Zeb estava atrás de informações. Ele queria saber mais sobre sua vida particular, o que a deixava tensa. Tem irmãos? Sim, senhor, um irmão mais velho. E onde ele está? O que ele faz da vida? Insistiu o chefe. Iris desviou o olhar, fitando o chão quadriculado em preto e branco. Ele era aprendiz de relojoeiro, mas hoje está na guerra, na linha de frente. Lutando por Enva, presumo. Iris assentiu outra vez. Foi por isso que você abandonou os estudos em Wind Grove? Perguntou Zeb. Porque seu irmão partiu? Ela não respondeu. Que pena. Zeb suspirou, soltando uma baforada de fumaça, mesmo que Iris soubesse a opinião do homem sobre a guerra, uma opinião que nunca deixava de incomodá-la. E seus pais? Moro com minha mãe, respondeu, seca. Zeb tirou um pequeno cantil da jaqueta e pingou algumas gotas de bebida alcoólica no chá. Vou pensar sobre dar outra pauta para você, apesar de não ser como normalmente trabalho por aqui. Agora quero os obituários na minha mesa até às 3. Ela saiu da sala sem mais uma palavra. Iris entregou os obituários com 1 hora de antecedência, mas não saiu da redação. Continuou no cubículo e começou a pensar em um artigo para escrever, para o caso de Zeb lhe dar a oportunidade de responder à pauta de Roman. Porém, as palavras dentro dela pareciam congeladas. Iris decidiu caminhar até o aparador e se servir de mais uma xícara de chá. E foi então que viu Roman, convencido, Kit, entrar na redação. Ele tinha passado o dia inteiro fora, para alívio dela, mas voltava com aquele entusiasmo irritante no caminhar, como se transbordasse de palavras que precisava derramar no papel. Seu rosto estava corado pelo frio do início da primavera, o casaco salpicado de chuva, quando ele se sentou à mesa e revirou a bolsa em busca do bloco de notas. Iris o observou encaixar uma página na máquina de escrever e começar a datilografar furiosamente. Roman estava fora de sintonia, perdido nas palavras. Então ela não desviou o caminho para a própria mesa, como frequentemente fazia para evitar passar diretamente por ele. Ele não a percebeu passando, e Iris bebeu o chá exageradamente adoçado e encarou a folha em branco. Pouco depois, todos começaram a se despedir, exceto por ela e Roman. As luminárias das mesas iam se apagando uma a uma, mas Iris permaneceu ali, datilografando devagar e arduamente, como se cada palavra precisasse ser arrancada de suas veias, enquanto Roman, a 2 cubículos de distância, esmurrava as teclas.
Iris começou a pensar na Guerra dos Deuses. Era inevitável. A guerra parecia estar sempre fervilhando no fundo de seus pensamentos, mesmo que fosse travada a 600 quilômetros a oeste de Wolf. Como vai terminar? Se perguntou. Com um deus destruído? Ou os dois? Os fins com frequência se encontravam nos começos, e ela começou a datilografar o que sabia. Partes de notícias que vagavam pela terra, chegando a Wolf semanas depois do ocorrido. Começou em uma cidadezinha pacata, cercada por ouro. 7 meses atrás, os trigais estavam prontos para a colheita, quase engolindo um lugar chamado Sparrow, onde há 4 vezes mais ovelhas do que pessoas e onde chove apenas 2 vezes ao ano devido a um antigo feitiço de um deus furioso, e hoje derrotado, proferido séculos atrás. É neste vilarejo idílico do Distrito Oeste que Dacre, um deus inferior derrotado, foi deitado em sua tumba. Ali ele dormiu por 234 anos até que, um dia, na época da colheita, inesperadamente despertou e se ergueu, revirando a terra e ardendo em fúria. Ele encontrou um fazendeiro na plantação, e suas primeiras palavras foram um sussurro frio e áspero. Onde está Enva? Enva, uma deusa celeste e inimiga jurada de Dacre. Enva, que também fora derrotada 200 anos antes, quando os 5 deuses remanescentes tornaram-se cativos do poder mortal. O fazendeiro teve medo, encolhido à sombra de Dacre. Está enterrada no Distrito Leste. Finalmente respondeu, em uma tumba semelhante à sua. Não, rebateu Dacre. Ela está desperta. E se ela se recusar a me receber, se escolher a covardia, irei atraí-la a mim. Como, meu senhor? Perguntou o fazendeiro. Dacre olhou de cima para o homem. Como um deus atrai outro. Ele começou a... O que é isso? Iris se sobressaltou ao ouvir a voz de Zeb, e ao se virar, viu que ele estava de pé e de testa franzida, tentando ler o que ela datilografava. Só uma ideia, respondeu, um pouco defensiva. Não é sobre o começo da Guerra dos Deuses, é? Já deixou de ser notícia, Winnell, e o povo aqui de Off está cansado de ler sobre isso, a não ser que você tenha uma abordagem diferente sobre Enva. Iris pensou em todas as manchetes que Zeb publicara sobre a guerra. Gritavam coisas como os perigos da música de Enva. A deusa celeste voltou e encanta nossos filhos e filhas à guerra. Ou, resista ao canto da sereia. Enva é nossa maior ameaça. Todos os instrumentos de corda são proibidos em Off. Os artigos sempre culpavam a deusa pela guerra, e poucos sequer mencionavam o envolvimento de Dacre. Às vezes, Iris se perguntava se Zeb tinha medo da deusa e de sua facilidade para recrutar soldados, ou se ele fora instruído a publicar apenas certas coisas. Se o chanceler de Wolf controlava o que o jornal podia compartilhar e disseminava propaganda discretamente. Sim, senhor, eu sei, mas pensei... Pensou no que, Winnell? Ela hesitou. O chanceler declarou restrições para o senhor? Restrições? Zeb riu, como se ela fosse ridícula. Para o quê? Para o que o senhor pode ou não publicar no jornal. Uma ruga cortou a testa avermelhada de Zeb. Os olhos dele brilharam. Iris não sabia se de medo ou irritação, mas o que o chefe escolheu dizer foi: não desperdice meu papel e minha tinta em uma guerra que nunca nos alcançará. É um problema do Oeste e devemos prosseguir com a normalidade. Encontre algum tema bom sobre o qual escrever e eu, talvez, considere publicar o seu texto na coluna da semana que vem. Dito isso, ele bateu com os dedos na madeira e se foi, pegando o casaco e o chapéu antes de sair. Iris suspirou. Dava para ouvir Roman digitando de forma rítmica, como as batidas de um coração, na vasta sala. Dedos golpeando teclas, teclas golpeando o papel. Um incentivo para ela ser melhor do que ele, para ocupar o cargo antes dele. A mente de Iris estava enevoada. Ela arrancou da máquina a folha do artigo, dobrou-a e guardou na bolsinha de tapeçaria, que amarrou antes de pegar o sapato quebrado. Ela desligou a luminária e se levantou, massageando o pescoço. Do outro lado da janela tinha escurecido. A noite cobria a cidade e as luzes ao longe sangravam como estrelas caídas. Dessa vez, quando passou pela mesa de Roman, ele a notou. Ele ainda vestia o sobretudo e uma mecha de cabelo preto caía na testa franzida. Os dedos desaceleraram sobre as teclas, mas ele não proferiu palavra alguma. Iris se perguntou se Roman queria falar. E se sim, o que diria em um momento em que estavam a sós na redação, sem ninguém para observá-los? Ela pensou em um velho provérbio que Forrest gostava de invocar. Transforme um rival em um amigo e terá um inimigo a menos. Uma tarefa tediosa, sem dúvida. Porém, Iris parou e recuou até o cubículo de Roman. Quer ir comer um sanduíche? Perguntou, mal registrando as palavras que lhe saíam da boca.
Tudo o que Iris sabia é que não tinha comido o dia inteiro e que estava faminta por comida e por uma conversa estimulante, mesmo que fosse com ele. Tem uma delicatessen a 2 prédios daqui que fica aberta até tarde, continuou. Eles têm um picles ótimo. Roman nem hesitou na datilografia. Não posso, desculpa. Iris assentiu e partiu a passos apressados. Era ridículo sequer pensar que ele gostaria de jantar com ela. Deixou a redação com os olhos brilhando e arremessou o sapato de salto quebrado na lixeira na saída. Capítulo 2. Palavras para Forrest. Que bom que Roman recusara sua oferta de sanduíche. Iris parou em uma mercearia, sentindo que a bolsa estava leve. Só percebeu que tinha entrado em um dos edifícios encantados de Oath quando a comida começou a se mexer nas prateleiras. Apenas itens pelos quais ela podia pagar vieram até a borda, chamando sua atenção. Ela parou no corredor com o rosto ardendo. Rangeu os dentes, notando quantas coisas não podia pagar. Antes de rapidamente pegar um pão inteiro e meia caixa de ovos cozidos, na esperança de que a loja deixasse em paz e parasse de contar as moedas em sua bolsa. Era por isso que Iris desconfiava dos edifícios encantados da cidade. Podiam ter vantagens agradáveis, mas também eram enxeridos e imprevisíveis. Ela evitava os que não conhecia, mesmo que fossem raros. Iris se apressou a pagar no caixa, percebendo de repente as fileiras de prateleiras vazias. Apenas algumas latas estavam ali. Milho, feijão e cebola em conserva. Parece que sua loja anda muito dedicada a vender comida enlatada, comentou, sarcástica, enquanto pagava o merceeiro. Não é isso, a comida foi enviada para o oeste, para a linha de frente, informou o homem. Minha filha está lutando por Enva e quero garantir que sua companhia esteja abastecida. Dá muito trabalho alimentar um exército. Iris piscou, surpresa com a resposta. O chanceler mandou que enviasse auxílio? O merceeiro bufou. Não, o chanceler Varlice só vai declarar guerra contra Dacre quando o Deus estiver batendo à nossa porta. Embora ele goste de fingir que apoiamos nossos irmãos e irmãs que lutam no oeste. O vendedor guardou o pão e os ovos em um saco de papel pardo que empurrou pelo balcão. Iris pensou na coragem dele de fazer tais declarações. Primeira, de que o chanceler no leste era covarde ou que simpatizava com Dacre. Segundo, por qual Deus sua filha lutava. Uma lição que ela mesma aprendera em relação a Forrest. Havia muita gente em Oath que apoiava Enva e seu recrutamento e achava os soldados corajosos, mas outras pessoas não pensavam assim. Porém, estes últimos tendiam a ser os indivíduos que enxergavam a guerra como algo que nunca os afetaria, ou idolatravam e apoiavam Dacre. Espero que sua filha continue bem e saudável na linha de frente, disse Iris ao merceeiro. Ela ficou feliz de deixar a loja enxerida para trás, mas imediatamente escorregou em um jornal molhado na rua. Não cansou de mim por hoje? Resmungou ao se abaixar para pegar o papel, supondo que fosse da Gazeta. Não era. Iris arregalou os olhos ao reconhecer o emblema de pena e tinteiro da Tribuna Incretin, o jornal rival da Gazeta. Havia 5 jornais diferentes espalhados por Oath, mas a Gazeta e a Tribuna eram os mais antigos e os mais lidos. Se Zeb a pegasse com o concorrente em mãos, sem dúvida daria vaga a Roman. Ela estudou a primeira página, curiosa. Monstros avistados a 30 quilômetros da linha de frente. Anunciava a manchete borrada. Abaixo dela estava uma ilustração de uma criatura com asas grandes e membranosas, 2 patas finas com garras em gancho e uma horda de dentes afiados como agulhas. Iris estremeceu, se esforçando para ler as palavras que estavam indecifráveis, derretidas em rios de tinta. Analisou o jornal por mais um momento, paralisado na esquina. Chuva pingava de seu queixo, caindo como lágrimas na ilustração monstruosa. Criaturas como aquela não existiam mais, desde a derrota dos deuses séculos antes. Porém, era óbvio que se Dacre e Enva haviam retornado, as criaturas antigas também poderiam voltar. Criaturas que havia muito tempo viviam apenas em lendas. Iris se dirigiu à lixeira para jogar fora o papel desintegrado, mas então foi atravessada por uma ideia congelante. É por isso que tantos soldados estão desaparecendo na linha de frente? Porque Dacre luta com monstros? Ela precisava saber. Com cuidado dobrou o Tribuna Incretin e o guardou no bolso interno do casaco. O caminho foi mais longo do que Iris gostaria na chuva, especialmente sem sapatos adequados. Mas Oath não era um lugar simples para viajar a pé. A cidade era antiga e fora construída séculos antes sobre o túmulo de um deus conquistado. As ruas sinuosas serpenteavam, algumas estreitas e compostas por terra batida, outras largas e pavimentadas, algumas ainda assombradas por resquícios de magia.
Novas construções tinham florescido nas últimas décadas e às vezes Iris estranhava os edifícios de tijolo e as janelas lustrosas adjacentes aos telhados de palha, aos parapeitos desmoronados e às torres de castelos de eras esquecidas. Estranhava os bondes que circulavam pelas curvas das ruas antigas, como se o presente tentasse recobrir o passado. Uma hora depois, Iris chegou ao seu prédio, sem fôlego e encharcada de chuva. Ela morava com a mãe em um apartamento no segundo andar. Iris hesitou diante da porta sem saber o que a receberia. Foi exatamente o que ela esperava. Aster estava recostada no sofá, embrulhada em seu casaco roxo preferido, com um cigarro ardendo entre os dedos. Garrafas vazias se espalhavam pela sala. Estavam sem luz havia semanas. Algumas velas tinham sido acesas no aparador, queimando havia tanto tempo que a cera abrira caminho e formava poças na madeira. Iris apenas parou a porta e olhou a mãe até o mundo ao redor delas parecer embaçado. "Florzinha?" disse Aster, em seu ritmo bêbado ao finalmente notá-la. "Enfim voltou para me ver." Iris inspirou bruscamente. Quis derramar uma torrente de palavras, palavras com gosto amargo, até perceber o silêncio. O silêncio terrível e volumoso, a fumaça que se enroscava dentro dele não conseguia se conter. Olhou para o aparador, onde bruxelavam as velas, e notou o que faltava. "Cadê o rádio, mãe?" A mãe arqueou a sobrancelha. "O rádio? Ah, eu vendi, meu bem." Iris sentiu o coração afundar, caindo até os pés doloridos. "Por quê? Era o rádio da vovó." "Não sintonizava, querida. Era hora de mandar embora." "Não," pensou Iris, piscando para segurar as lágrimas. "Você só queria dinheiro para comprar mais bebida." Ela fechou a porta de casa com força e atravessou a sala, desviando das garrafas para chegar à pequena cozinha soturna. Não havia nenhuma vela acesa ali, mas Iris conhecia o lugar de cor. Ela largou na bancada o pão amassado e a meia bandeja de ovos, antes de pegar um saco de papel e voltar à sala. Recolheu as garrafas, tantas garrafas, e pensou naquela manhã, no motivo de seu atraso. A mãe estivera deitada no chão ao lado de uma poça de vômito, em um calendoscópio de vidro, o que a apavorava. "Deixa!" disse Aster, abanando a mão, e cinzas caíram do cigarro. "Depois eu limpo." "Não, mãe, amanhã é preciso chegar na hora no trabalho." "Eu mandei deixar." Iris largou a sacola. O vidro lá dentro tilintou, mas ela estava exausta demais para brigar. Fez o que a mãe mandara. Ela se recolheu no quarto escuro e tateou em busca dos fósforos, que usou para acender as velas da mesa de cabeceira. Estava com fome, porém, e acabou precisando voltar à cozinha para preparar um sanduíche de geleia, enquanto a mãe ficava deitada no sofá, bebendo da garrafa, fumando e cantarolando as músicas preferidas que não podia mais ouvir porque não tinham mais rádio. No silêncio do quarto, Iris abriu a janela e escutou a chuva. O vento era frio e forte. Restava ali um toque de inverno, mas ela acolheu a ardência que arrepiava a pele. Era um lembrete de que estava viva. Comeu o sanduíche e os ovos e finalmente trocou as roupas por uma camisola. Com cuidado, esticou no chão a tribuna Incredent, encharcada para que secasse, observando a ilustração do monstro ainda mais borrada depois do tempo passado no bolso. Ela analisou a imagem até sentir uma pontada no peito. Então tateou debaixo da cama, onde escondia a máquina de escrever da avó. Iris puxou a máquina até a luz da vela, aliviada por encontrá-la após o sumiço inesperado do rádio. Sentou-se no chão e abriu a bolsa de tapeçaria, onde estava o início de seu artigo, amarrotado e molhado pela chuva. "Encontre algum tema bom sobre o qual escrever e eu talvez considere publicar o seu texto na coluna da semana que vem", dissera Zeb. Com um suspiro, Iris encaixou uma folha nova na máquina da avó e levou os dedos às teclas. Porém, ao olhar novamente para o monstro de tinta borrada, acabou escrevendo algo inteiramente diferente do artigo. Fazia dias que não escrevia para Forrest. Agora era para o irmão que Iris direcionava suas palavras, que jorravam dela. Não se preocupou com a data, nem com um "querido Forrest", como em todas as outras cartas que escrevera para ele. Não queria escrever seu nome, vê-lo na página. Naquela noite, com o coração dolorido, foi direto ao ponto. "Todo dia, quando percorro o mar de garrafas verdes da mamãe, penso em você. Todo dia, quando visto sobre tudo que me deu, me pergunto se você pensou em mim por um momento sequer. Se imaginou que sua partida faria comigo, com a mamãe. Eu me pergunto se lutar por Enva é tudo o que você acreditou que seria. Se uma bala ou uma baioneta o atravessou. Se um monstro o feriu. Se está caindo em uma cova sem identificação, coberto por terra ensanguentada, na qual nunca poderei me ajoelhar, por mais desesperada que a minha alma esteja para encontrá-lo. Eu te odeio por me deixar assim.
Eu te odeio, mas te amo ainda mais, porque você é corajoso e cheio de uma luz que eu acho que nunca encontrarei nem entenderei. A convocação para lutar por algo com tanto fervor que a morte não tem poder sobre você. Às vezes não consigo nem respirar. Entre a preocupação e o medo, meus pulmões diminuíram porque eu não sei onde você está. Faz 5 meses que nos despedimos em um abraço na estação. 5 meses e posso apenas supor que você tenha desaparecido na linha de frente ou que esteja ocupado demais para escrever para mim. Porque não sei se conseguiria despertar de manhã, não sei se conseguiria sair da cama se recebesse a notícia de sua morte. Queria que você fosse covarde por mim, pela mamãe. Queria que largasse as armas e abandonasse a lealdade à deusa que o convocou. Queria que você parasse o tempo e voltasse para nós. Iris arrancou o papel da máquina, dobrou 2 vezes e se levantou para se dirigir ao armário. Muito tempo antes, sua avó escondia bilhetes para Iris no quarto, às vezes por debaixo da porta ou do travesseiro, ou guardados no bolso da saia para que ela encontrasse mais tarde na escola. Pequenos encorajamentos ou um verso de poema que Iris sempre descobria com prazer. Era uma tradição delas, e Iris aprendera a ler e escrever com os bilhetes que trocava com a avó. Era natural, então, passar as cartas para Forrest por baixo da porta do guarda-roupa. O irmão não tinha quarto no apartamento. Ele dormia no sofá para que Aster e Iris ocupassem os 2 quartos particulares. Porém, fazia anos que ele e Iris dividiam aquele armário. O guarda-roupa era um pequeno recôndito na parede de pedra, com uma porta arqueada que deixara um arranhão permanente no assoalho. As roupas de Forrest ficavam à direita e as de Iris à esquerda. Ele não tinha muitas peças. Algumas camisas de botão, calças, suspensório de couro e um par de sapatos gastos. Iris também não tinha tantas roupas. Eles aproveitavam ao máximo o que tinham, remendando buracos, cerzindo barras desfiadas e usando cada peça até a punha. Iris havia deixado as roupas de Forrest no armário, apesar da brincadeira que o irmão fizera, dizendo que ela poderia ocupar o espaço inteiro quando ele partisse. Iris fora paciente nos primeiros 2 meses e esperara que o irmão escrevesse, como prometido. Sua mãe tinha começado a beber, no entanto, tão profusamente que acabara sendo despedida da lanchonete Ravel. As contas não podiam mais ser pagas e faltava comida na despensa. Iris não teve escolha. Precisou abandonar os estudos e encontrar emprego enquanto esperava que Forrest escrevesse. Ele nunca escrevera. Iris não suportava mais o silêncio. Não tinha endereço, nenhuma informação de onde o irmão estava apostado. Não tinha nada além de uma tradição querida. Então, fez o que a avó teria feito. E entregou o papel dobrado ao guarda-roupa. Para sua surpresa, a carta desaparecera no dia seguinte, como se devorada pelas sombras. Perturbada, Iris datilografara outra carta para Forrest e a passara por baixo da porta do armário. Essa também desaparecera, e ela analisara com cuidado o pequeno guarda-roupa incrédula. Notara as velhas pedras na parede, como se alguém, séculos antes, tivesse decidido bloquear um corredor antigo. Pensou que talvez a magia dos ossos do deus conquistado, que descansava nas profundezas da cidade, tivesse despertado para responder à sua angústia. Que a magia, de algum modo, tivesse levado a carta e a carregado ao oeste para entregá-la ao irmão, aonde quer que estivesse lutando. Como ela odiava edifícios encantados até aquele momento. Iris se ajoelhou e passou a carta por baixo da porta do guarda-roupa. Foi um alívio soltar as palavras. A pressão no peito diminuiu. Iris voltou à máquina. Ao erguê-la, tocou o metal frio e saliente aparafusado na parte interna da estrutura. A placa tinha o comprimento de seu menor dedo e passava desapercebida. Mas ela se lembrava vividamente do dia em que a descobrira. Da primeira vez que lera o texto gravado na prata. A terceira Alouette, fabricada especialmente para D.E.W. Daisy Elizabeth Winnell, o nome da avó. Iris analisara aquelas palavras muitas vezes, se perguntando o que queriam dizer. Quem tinha feito aquela máquina para sua avó? Queria ter notado a placa antes da morte dela. Agora, Iris não tinha opção além de aceitar o mistério. Ela guardou a máquina no esconderijo e se enfiou na cama. Puxou a coberta até o queixo, mas deixou a vela acesa, mesmo sabendo que não deveria. Eu deveria apagá-la, guardá-la para amanhã, pensou, porque nem imaginava quando seria capaz de pagar a conta de luz. Porém, no momento, não queria descansar na escuridão. Fechou os olhos, pesados pelo dia longo. Ainda sentia o cheiro de chuva e de cigarro no cabelo. Ainda tinha tinta nos dedos, geleia nas reentrâncias dos dentes. Estava quase adormecida quando ouviu o farfalhar do papel. Iris franziu a testa e se sentou. Olhou o guarda-roupa. Ali, no chão, havia uma folha de papel. Ela ficou boquiaberta e imaginou que talvez fosse a carta que acabara de enviar.
O vento devia tê-la empurrado de volta para o quarto. Porém, quando se levantou, soube que não era a mesma carta. A folha estava dobrada de outro modo. Iris hesitou e se abaixou para pegá-la. O papel tremulou, e quando a luz da vela chegou ali, Iris discerniu palavras datilografadas em seu interior. Pouquíssimas palavras, mas distintamente escuras. Ela desdobrou a carta e a leu. Perdeu o fôlego. Não sou Forrest. Capítulo 3. Lendas desaparecidas. Não sou Forrest. As palavras ecoavam por Iris enquanto ela caminhava pela Broad Street na manhã seguinte. Estava no coração da cidade, e os edifícios altos a cercavam, aprisionando o ar frio. As últimas sombras da aurora e o assobio distante dos bondes. Ela estava quase chegando ao trabalho, seguindo a rotina habitual como se nada de estranho tivesse acontecido à noite. Não sou Forrest. Então, quem é você? Sussurrou, com as mãos enfiadas no fundo dos bolsos. Ela parou no meio da rua, devagar. A verdade era que tinha se sentido intimidada demais para escrever uma resposta. Em vez disso, passara a noite em um turbilhão de preocupações, lembrando tudo o que dissera nas cartas anteriores. Contara a Forrest que tinha abandonado os estudos. Seria um choque para ele, a traição de uma promessa. Então ela logo acrescentara notícias do emprego desejado na Gazeta, onde provavelmente viraria colunista. Apesar dessas informações pessoais, Iris nunca assinara com o nome. Todas as cartas para Forrest acabavam com seu apelido, Florzinha. Ela estava bem aliviada por... Winnell! Winnell! Alguém agarrou o braço dela com força. Iris foi puxada para trás de repente, com tanto vigor que acabou mordendo o lábio. Tropeçou, mas se equilibrou bem quando o sopro lubrificado de um bonde passou tão próximo que ela sentiu o gosto de metal. Quase havia sido atropelada. A constatação a deixou de pernas bambas. E alguém ainda segurava pelo braço. Iris ergueu o olhar e encontrou Roman Kidd, com sua jaqueta alaranjada elegante, os sapatos sociais de couro engraxado e o cabelo penteado para trás. Ele a olhava como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. Preste atenção por onde anda! Exclamou, e soltou-a como se o contato queimasse. Um segundo a mais e você teria se espatifado no calçadão. Eu vi o bonde, respondeu ela, ajeitando o casaco. Roman quase tinha rasgado a peça, o que teria devastado Iris. Discordo, retrucou o rapaz. Iris fingiu não o ouvir. Com cuidado, atravessou o trilho do bonde e subiu com pressa a escadaria que levava ao saguão, sentindo as bolhas que cresciam no calcanhar. Ela estava usando as botinas delicadas da mãe, que eram um número menor que seus calçados, mas teriam de servir até Iris conseguir comprar um novo par de sapatos de salto. Como os pés latejavam, ela decidiu que precisava do elevador. Roman, infelizmente, estava em sua cola, e ela percebeu, segurando um resmungo que teriam que subir juntos. Eles esperaram o elevador lado a lado. Chegou cedo, disse Roman, finalmente. Iris tocou a boca dolorida. Você também. Recebeu alguma pauta do Autry e eu não fiquei sabendo? A porta do elevador se abriu. Iris apenas sorriu ao entrar e se posicionou o mais distante possível de Roman quando ele também entrou. A água de colônia dele preenchia todo o espaço apertado, e ela tentou não respirar fundo. Faria diferença? Retrucou, e o elevador começou a subir, vibrando. Ontem você ficou até tarde aqui, trabalhando em alguma coisa. A voz de Roman era contida, mas Iris podia jurar ouvir um toque de preocupação. Ele se recostou no painel de madeira e a fitou. Ela desviou o olhar, de repente muito consciente dos sapatos gastos da mãe, da saia quadriculada amarrotada, dos fios de cabelo que escapavam do coque apertado, das manchas do casaco de Forrest que ela usava todos os dias como uma armadura. Você não passou a noite trabalhando na redação, passou, Winnell? A pergunta de Roman a chocou. Ela se virou para ele, com o olhar irritado. Como assim? É claro que não. Você me viu ir embora logo depois de eu te oferecer um sanduíche. Eu estava ocupado. Iris suspirou e virou o rosto. Eles ainda estavam se aproximando do 3º andar. O elevador era lento e, como se pressentisse a angústia de Iris, parou, soltou um tinido e abriu a porta. Um homem de terno, carregando uma pasta, olhou de Iris para Roman e, finalmente, para o espaço vasto entre eles antes de entrar cautelosamente. Iris relaxou minimamente. A presença de um desconhecido faria Roman se calar. Ou pelo menos era o que ela supunha. O elevador continuou a subir edifício. Roman, descumprindo a etiqueta, perguntou. Que pauta ele passou para você, Winnell? Não é da sua conta, Kit.
Na verdade, é sim da minha conta. Eu e você queremos a mesma coisa, caso você tenha se esquecido. Não me esqueci, respondeu ela, seca. O homem de terno se remexeu, preso no meio da discussão. Ele pigarreou e pegou o relógio de bolso. O objeto lembrou Iris de Forrest, o que, mais uma vez, a fez refletir sobre o dilema do correspondente misterioso. Não acho justo que Autry passe pautas para você sem o meu conhecimento, continuou Roman. A concorrência entre nós dois deve ser justa. Seguimos as regras. Não deve haver nenhum favoritismo. Favoritismo? Eles estavam quase no 5º andar. Iris tamborilou com os dedos na coxa. Se estiver incomodado, vá falar com Autry, sugeriu ela, bem quando a porta se escancarou. Mas não sei por que está tão preocupado, caso não se lembre. Ela não tem como competir comigo, de jeito nenhum. Ela abandonou a escola Windgrove no último ano. Como é? Questionou Roman, mas Iris já tinha saído do elevador e se afastado em 3 passos. Ela seguiu com pressa pelo corredor que levava à redação e ficou aliviada ao ver que Sarah já tinha chegado e preparava o chá, enquanto esvaziava as lixeiras cheias de papel amassado. Ao passar, Iris deixou fechar a porta de vidro pesado, bem na cara de Roman, e ouviu o ruído dos sapatos e o grunhido de irritação. Ela nem o olhou ao sentar-se à mesa. O dia trazia problemas muito maiores do que Roman Kit. Você está feliz aqui? Sarah Prindle pareceu se espantar com a pergunta suave de Iris. Era meio-dia, e as duas tinham acabado juntas na pequena cozinha no horário de almoço. Sarah estava sentada à mesa, comendo um sanduíche de queijo com picles, e Iris recostada na bancada, com a 5ª xícara de chá em mãos. É claro que estou, disse Sarah. Não é o caso de todos que trabalham aqui. A Gazeta de Off é um jornal de maior prestígio da cidade. Paga bem e dá folga em todos os feriados. Toma, Wino, quer metade do meu sanduíche? Iris recusou com a cabeça. Sarah fazia a limpeza, resolvia burocracias e anotava os recados de Zeb. Ela organizava os obituários, os classificados e os anúncios que chegavam e os distribuía à mesa de Iris ou de Roman para serem editados e datilografados. Acho que eu quis dizer é... Foi isso que você imaginou para sua vida, Prindle? Quando era criança e tudo parecia possível? Sarah engoliu, pensativa. Não sei, acho que não, respondeu. Então, qual era o seu sonho? Bem, eu sempre quis trabalhar no museu. Meu pai me levava lá aos fins de semana. Lembro que eu amava os artefatos antigos, as tabuletas de pedra repletas de histórias. Os deuses, na época deles, eram muito cruéis. Eram divididos entre celestes, a família de Enva, os inferiores, a família de Dacro. Eles sempre se odiaram, você sabia? Infelizmente não entendo muito de deuses, disse Iris, pegando o bule. Só nos ensinaram algumas lendas na escola, principalmente sobre os deuses que matamos há séculos. Mas você ainda pode fazer isso, sabe? Matar deuses? Perguntou Sarah, a voz fraca. Não, respondeu Iris, sorrindo. Apesar de que isso traria um fim emocionante para essa guerra maldita. Quis dizer que você pode trabalhar em um museu, fazer o que ama. Sarah suspirou e um pouco de molho chutney caiu do seu sanduíche. É preciso nascer em uma família que siga essa profissão ou ser muito, muito velho. Mas e você, Weno? Qual é o seu sonho? Iris hesitou. Fazia muito tempo que não lhe perguntavam aquilo. Acho que é o que eu estou vivendo, falou, passando o dedo na borda lascada da xícara. Escrever textos que inspirem ou informem as pessoas. Com timidez repentina, ela riu um pouco. Mas não sei bem, acrescentou. Isso é ótimo, respondeu Sarah. E você está no lugar certo. Um silêncio confortável se instalou entre elas. Sarah continuou a comer o sanduíche enquanto Iris tomava o chá, olhando o relógio na parede. Era quase hora de voltar à mesa quando ousou se aproximar mais de Sarah e cochichar. Você já deu uma olhada no que a Tribuna Inquirden publica? Sarah levantou as 2 sobrancelhas. A Tribuna Inquirden? Por que você... Iris levou um dedo à boca, o coração a mil. Seria um azar e tanto se Zeb aparecesse ali e as escutasse. Sarah baixou a voz, envergonhada. Bom, não, respondeu. Porque eu não quero ser demitida. Eu vi o jornal ontem, continuou Iris. Na rua, estavam noticiando a presença de monstros na linha de frente. Monstros? Iris começou a descrever a imagem do jornal. Asas, garras, dentes. Não conseguiu conter o calafrio ao falar, nem separar a imagem de Forrest daquilo. Já ouviu falar disso? Perguntou Iris. Eles se chamavam Idris, disse Sarah. Foram mencionados rapidamente na aula de mitologia que fiz há anos. Tem algumas histórias sobre eles nos livros mais antigos da biblioteca.
Ela hesitou, e uma expressão assustada tomou seu rosto. Você não está pensando em escrever uma matéria sobre eles, está, Winnell? Perguntou. Estou na dúvida, mas por que está me olhando assim, Prindle? Porque não sei se Audrey ia gostar disso. Eu não estou nem aí, Iris queria dizer. Mas não era inteiramente verdade. Ela se importava, sim, mas apenas porque não podia perder para Roman. Precisava pagar a conta de luz. Precisava comprar sapatos bonitos que coubessem seus pés. Precisava comer com frequência. Precisava ajudar a mãe. Ainda assim, queria escrever sobre o que acontecia a oeste. Queria escrever a verdade. Queria saber o que Forrest enfrentava na linha de frente. Não acha que Wolf precisa saber o que está acontecendo lá fora? Cochichou. É claro, respondeu Sarah, ajeitando os óculos no nariz. Mas quem sabe se os Eaters estão mesmo na linha de frente? Afinal, esse... Ela se interrompeu bruscamente e olhou para trás de Iris, que se impertigou e se virou, fazendo uma careta ao ver Roman na porta da cozinha. Ele estava recostado no batente, observando-a com os olhos entreabertos. Ela não sabia o quanto ele tinha escutado, por isso tentou sorrir, mesmo com um nó no estômago. Estão conspirando? Perguntou ele, a voz arrastada. Estamos, é claro, respondeu Iris, alegre, e levantou a xícara em um brinde. Obrigada pela dica, Prindle. Preciso voltar ao trabalho. Mas você não comeu nada, Winnell, protestou Sarah. Não estou com fome, disse Iris, se dirigindo à porta. Licença, Kit. Roman não se mexeu. Ele a olhava fixamente como se quisesse ler seus pensamentos, e Iris lutou contra a tentação de ajeitar os fios soltos do cabelo, de apertar os lábios em um gesto ansioso. Ele abriu a boca para dizer algo, mas mudou de ideia, batendo as arcadas dentárias quando cerrou os lábios e abriu espaço. Iris passou pela porta. Seu braço roçou no peito de Roman e ela o viu arquejar, sibilante como se o queimasse. Iris quis rir. Queria provocá-lo, mas sentia-se esvaziada de palavras. Ela voltou à mesa e deixou ali seu chá morno. Vestiu o casaco e pegou o bloco e o caderno, sentindo a intensidade do olhar desconfiado de Roman do outro lado da sala. Que ele se perguntasse onde ela iria, pensou, segurando o riso. Enfim, saiu da redação. Iris avançou até o fundo da biblioteca, onde ficavam os livros mais antigos, em prateleiras muito protegidas. Nenhum daqueles exemplares poderia ser tomado como empréstimo, mas era possível lê-los nas mesas da biblioteca, e Iris escolheu uma obra promissora e a levou a uma mesinha. Ela acendeu a luminária e folheou as páginas com cuidado, pois de tão antigas estavam salpicadas de mofo e pareciam seda ao toque. Páginas que cheiravam a poeira, a túmulos, a lugares acessíveis apenas no escuro. Páginas repletas de histórias de deuses e deusas de muito tempo atrás, de antes de os humanos os dizimarem ou aprisionarem no fundo da terra, antes de a magia ter começado a florescer do solo, emanando dos ossos divinos, encantando certas portas e construções e se instalando em raros objetos. Porém, Enva e Dacre tinham despertado de suas prisões. Eitrais haviam sido avistados na linha de frente. Iris queria saber mais sobre eles. Ela começou a notar a história que nunca aprendera na escola. Os celestes, que comandavam Câmbria do Alto, e os inferiores, que reinavam abaixo. Antigamente, 100 deuses compunham as duas famílias, cujos poderes individuais se espalhavam pelo firmamento, pela terra e pela água. Porém, com o tempo, eles mataram uns aos outros, um por um, até restarem apenas 5. E aqueles 5 tinham sido derrotados pela humanidade e entregues como espólios aos distritos de Câmbria. Dacre enterrado no oeste, Enva no leste, Mir no norte, Alva no sul e Luz no centro. Eles nunca deveriam ter despertado do sono encantado. Seus túmulos eram indícios da força e resiliência mortal, mas talvez ainda mais importante, dizia-se que eram lugares de grande feitiço, que atraíam os doentes, os fiéis e os curiosos. A própria Iris nunca visitava o túmulo de Enva no leste. Ficava a quilômetros de Wolf, em um vale remoto. Iremos lá um dia, Florzinha, dissera Forrest no ano anterior, apesar de nunca terem sido uma família devota. Talvez sintamos o gosto da magia de Enva no ar. Iris se debruçou sobre o livro e continuou a buscar pelas respostas que desejava. Como um deus atrai outro? Dacre começara a guerra ao incendiar o vilarejo de Sparrow e matar os fazendeiros e suas famílias. Porém, tal devastação não atraíra Enva, como ele pretendia. Mesmo após 7 meses de conflito, ela continuava escondida em Wolf, exceto pelos momentos em que tocava sua harpa, inspirando os jovens a se alistarem e a lutarem contra o seu inimigo. — Por que vocês se odeiam? — perguntou-se Iris.
Qual era a história por trás de Dacrell e Enva? Ela revirou as páginas do livro, mas várias folhas tinham sido removidas, arrancadas do exemplar. Havia alguns mitos sobre Enva e Alva, mas nenhum registro detalhado de Dacre. Seu nome era mencionado apenas por alto e de uma lenda a outra, e nunca conectado a Enva. Também não havia menção aos Aethers, de onde vinham, o que os controlava, quão perigosos eram para os humanos. Iris se recostou na cadeira e massageou o ombro. Era como se alguém quisesse roubar o conhecimento do passado. Todos os mitos sobre Dacrell, sua magia e seu poder. Por que ele estava furioso com Enva? Por que ele instigava a guerra contra ela e arrastava os mortais para a chacina? E isso causou em Iris uma fria consternação. Capítulo 4. Revelações na lixeira. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!